você é daquelas pessoas que entende bem dessa questão das emoções, de crenças, de dificuldades, e que eu percebo que falou em travar na frente da câmera. O motivo principal que faz com que isso aconteça é a nossa dificuldade em lidar com as nossas próprias emoções. Porque se somos mais de 70% de água, o que não falta aqui nesse nosso organismo é emoção, né, Elton? Isso é verdade. Na verdade, tudo que está envolvido a travar ou a continuar está de alguma forma, em algum nível, envolvido com as emoções e com os sentimentos. E quando a gente não sabe lidar, eu costumo dizer uma coisa: se a gente não governa o nosso coração, algo ou alguém vai fazer. Alguém vai governar, algo vai governar, seja uma emoção, seja uma pessoa, seja o projeto de alguém, então vai acabar dando direcionamento. Porque o coração, a tendência dele é escolher o que parece mais útil, melhor na hora, naquele momento. Então, até por exemplo, você tem um plano lindo de fazer vídeos e viajar pelo mundo como resultado do seu trabalho exposto em vídeos. Ok, isso é lindo, lindo demais. É um bom objetivo. Mas se você tiver medo, insegurança, se sentir impotente, incapaz, esse medo, para não te expor, ele pode te travar. Aí você está abrindo mão de um sonho grandioso para dar ouvidos a algo que é momentâneo, que aquilo vai passar. E fora que algumas vezes algo que eu mesmo criei com a minha capacidade de inteligência genial para me sabotar, para me boicotar, e depois justifico que eu não faço, porque isso me gera algum tipo de emoção. Eu brinco que a gente tem vários botões aqui nessa mente. E que, infelizmente, essa mente mente muito, né, Elton? Essa A mente mente mente. mente demais, assim, mente que mente, né? É aquela situação que muitas vezes a gente tem. A verdade é que todos nós temos tudo o que precisamos para gravar um vídeo com segurança, porque todos nós temos histórias únicas, Sim. vivemos coisas muito específicas e que tem a história do óbvio, né, Elton? Que muitas vezes a gente ignora que aquilo que faz parte de algo natural, que a gente faz com sabedoria, que é um conhecimento que a gente aprimorou pela prática, virou uma habilidade, um hábito, e a gente fica numa atitude egoísta e se justificando em crenças. Eu estava esse final de semana trabalhando com uma turma de marketing estratégico e a turma fica muito dizendo assim, mas o que vão dizer? Vai manchar minha reputação. E eu lembro que uma vez eu entrevistei um especialista em hipnoterapia sobre essa questão. Porque sim, a gente, muito provavelmente, enquanto criança, sofreu muitos traumas. Sim. E se não soubermos como ressignificar essas situações, ficamos presos a elas. Eu digo, de uma forma bem pessoal, que o que acontece é que a emoção ela tem a maturidade do momento em que ela foi instalada. Que a emoção não amadurece. Quem amadurece somos nós. Nós amadurecemos e reagimos e interagimos com a emoção de uma forma melhor. Enquanto criança, se eu recebi um não, se eu fui se eu apanhei, recebi um castigo ou qualquer coisa do tipo e aquilo me afetou, eu não sei reagir bem, porque eu não tenho repertório. Então eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso fazer pirraça, etc, etc. Só que quando alguém diz não para mim ainda hoje, se eu observar a minha narrativa, a forma como eu interajo, eu posso perceber pirraça, eu posso perceber mãe, eu posso perceber inabilidade de lidar com aquilo. Então, às vezes, a pessoa me diz não, por exemplo, não vou responder agora, não. Já que demorou para me responder também, vou responder mais tarde. Ou seja, pirraça. Quando você era criança, você batia o pezinho e não fazia. Hoje você segura o dedinho para não mandar a mensagem. Então, a emoção ela acaba trazendo toda a carga de experiência. Na PNL, a gente chama isso de ancoragem, que quando você sente uma emoção, aquilo está no seu corpo e quando tem uma carga emocional grande, você traz com ela toda a experiência junto com o significado. Então você sente, você pensa, você imagina, você começa até a falar de uma forma infantil. Infantilizada, melhor dizendo. Infantil é uma coisa bonita. Infantilizada, que você vai falando de um jeito que, tá bom, então não quero não. Tipo, sem argumentos. Você se perde, toda a sua parte cognitiva foi por água abaixo, porque você se deixou dominar pela emoção. E quando eu falo se deixou dominar, é porque nós temos hoje formas de gerir isso de um jeito melhor, de um jeito mais útil.
Quando eu abro mão disso, eu estou abrindo mão de governar a minha vida. Literalmente. Se eu deixo que as emoções me governem, se eu sou governado pelos meus traumas, ou se eu me defino pelos meus traumas, eu começo a limitar a minha vida. Limitar não no sentido de impor limites, mas de limitações. Que os limites é uma coisa que eu defendo muito, que os limites trazem liberdade. Então deixa, por enquanto, para outro dia. Mas a gente enche a nossa vida de limitações, como você muito bem disse no início, imaginadas. E isso, eu já estou falando, posso seguir? Eu pensei numa Claro. coisa aqui, para pegar como diz lá no Rio, pegar o bonde. Quando a gente fala de emoção e de sentimentos, tem uma pequena diferença. A emoção, tem um composto fisiológico, não tem o que fazer. A gente tendo consciência ou não, a emoção acontece. É uma descarga de neurotransmissores, de hormônios, etc, etc, que acontece no nosso corpo. Só que ela acaba envolvendo essa parte bioquímica, a parte fisiológica, respiração que muda, coração que acelera, mão que sua, que treme, tudo isso. E também tem outras partes, que é a parte do sentimento e a parte do comportamento. Então, quanto à parte biológica, eu não posso fazer muita coisa. Eu posso me treinar para demorar um pouco mais para responder, fazer uma gestão melhor de mim mesmo. Tem duas linhas, uma que fala que a parte cognitiva vem antes da emoção. E tem uma linha que prega que a parte emocional, tanto do sistema límbico quanto da ínsula, que é uma parte que pouco se fala hoje em dia, mas é tão importante quanto o sistema límbico, que chega primeiro a informação lá e depois você pensa. Para as duas formas, tem provas. Então, eu acredito que dá para você equilibrar isso. Porque se você vê uma cobra, você está no escuro, por exemplo, vê um objeto rastejando, você não vai esperar acender a luz e botar a mão para ver se é uma cobra. Você vai, é uma cobra, pulou, sai fora dali. Depois você vê que era um pedaço de plástico que estava balançando com o vento. Mas aí, agora é racional. Ah, me defendi, vi que não tem o perigo, agora eu vou agir com racionalidade. O inverso também acontece. Para quem tem uma personalidade um pouco mais analítica, ela observa primeiro, opa, tem alguma coisa que cobra aqui nesse lugar difícil. Tá ventando, deixa eu acender a luz. Tipo, ela pode ter sentido um pouco, um susto, mas calma aí, deixa eu analisar a situação. A minha reação foi de observar antes de agir. Então, tudo isso é treinável. Tanto você embarcar mais nas emoções, que é importante, senão a vida perde o sabor, e tanto quanto você gerir a sua reação. Então, isso é treinável. Ponto. A partir daí vem uma outra situação, que essa é a parte uma das partes mais desafiadoras da emoção. Porque a emoção, biologicamente, ela é rápida. Imagina o seu organismo, Maria. Você está muito feliz, está em êxtase. Imagina o seu organismo mandando bombas de adrenalina o tempo todo para o seu corpo. Pela felicidade, pela euforia, pela animação, pela expectativa. Imagina que o coração não aguenta. É tanta adrenalina que o coração vai parar, vai ter uma falência dos órgãos. Ou o cortisol, ou seja lá o que for. Se o seu corpo fica injetando aquilo muito tempo, você vai ter alguma falência de órgãos vitais. Então, a emoção propriamente dita, a parte biológica, ela é curta. Tem alguns estudos que dizem que ela dura entre 3 e 7 minutos no corpo. A partir dali, esse é o ponto, são os sentimentos que entram. A partir do momento que eu tenho consciência do que está acontecendo, eu começo a contar uma história para mim. Eu estou me sentindo assim por causa de falar em público. Eu estou sentindo isso porque eu vou gravar um vídeo. Eu estou sentindo isso porque é uma apresentação, meu momento de me apresentar aqui. Aí você começa a contar essa história. Então, isso que eu estou sentindo é ansiedade. Isso que eu estou sentindo é medo. Isso que eu estou sentindo é pânico, seja lá o que for. Só que olha só que loucura isso. Se a gente voltar um passo atrás, biologicamente, algumas emoções têm a mesma estrutura. Por exemplo, suor, coração acelerado, respiração forte, eu tenho também na academia. Quando eu faço exercício físico. Só que suor, Adrenalina alta, né? Que inclusive que a gente vai se seja. viciando nessa endorfina. Exatamente.
Só que olha só, uma crise de ansiedade também envolve suor, coração acelerado e respiração alterada. Então, existe um estudo que trata dessa base de emoções, que diz que a emoção ela varia a partir dessa base, a partir da experiência que você dá a ela, do sentimento, da história que você conta. Eu estou sentindo isso por conta disso, então você dá nome. Porque tanto a sudorese, seja lá o que for, coração acelerado, respiração alterada, você tem isso em outras emoções. Por exemplo, você pode estar com raiva e achar que está com ciúmes. Porque o ciúme pode fazer você ficar com uma energia lá em cima. Você quer destruir o mundo. Quebra uma parede de ciúme. Mas você também tem essa mesma potência quando está com raiva. E qual é a diferença? A diferença é a experiência, é a forma, é o sentimento. Eu dou o nome ao sentimento, eu estou com raiva por isso. Então, é uma história que eu estou contando para mim. A partir dali, vem com aquela carga emocional daquelas experiências lá do passado, que foram construídas ao longo da minha vida, e eu trago para cá, para o presente, que nem tem nada, às vezes nem tem a ver com aquilo que aconteceu. É apenas eu estou trazendo o passado para o presente, estou contaminando uma folha em branco com um rabisco que está lá atrás, que eu poderia ter amassado aquela folha, ou então botado numa gavetinha e deixado lá, só para nível de saber que existe uma história e que eu não quero voltar para lá. Então é importante a gente começar a perceber isso. Por isso que quando a maioria dos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eles falam, você tem que dar nome ao que você está sentindo, para a gente poder entender o que está acontecendo e trabalhar. Só que muitas vezes o nome que a gente dá é enganoso. A gente acha que é uma coisa e é outra. Por isso a importância da inteligência emocional, que trabalha com a parte da autoconsciência. E o quanto Foi é bem importante técnico, né, que eu falei agora. A gente investir num processo de autoconhecimento, né? Eu acho que você tocou no ponto Sim. que eu sempre recomendo para todo mundo que vem me dizer que tem um trauma, que tem uma crença, que tem uma dificuldade. Eu falei, olha, não gasta tempo tentando investigar aonde que veio esse gatilho, pouco importa. Porque eu tenho controle de tudo. Então, eu vou ressignificar, eu vou construir no meu plano mental. Eu gosto de recomendar a visualização criativa. Ao invés de pensar que eu tenho medo de falar em público e de que vai dar errado, e que eu vou travar, e que eu vou suar frio, e que eu vou ter um branco, eu vou programar a minha mente numa construção saudável do cenário que eu pretendo alcançar. Porque aí sim eu tenho a possibilidade de criar uma nova memória para aquela situação traumática. Então é difícil, vai dar errado, porque eu sofri bullying na escola, que eu não conseguia. Eu tinha clientes assim, ai Maria, eu sou maravilhosa no 1-a-1, mas essa história de conversar com a câmera é difícil demais. Falo, gente, a câmera é um objeto que não vai nem fazer julgamento. A verdade é que você está pensando no que será que vão dizer. E aí você se trava por uma criação que é, muitas vezes, uma criação, porque pela minha experiência das minhas clientes, todas que se jogam nesse mundo, que experimentam servir, amar e transbordar por aqui de forma generosa, tem hater? Tem, mas é um índice tão menor do que as pessoas que se favorecem, que crescem pela oportunidade de escutar as suas histórias. Isso funciona e deve existir, inclusive, técnicas. Minha mãe até falou, pergunta para o Elton aí sobre essa história de, acho que é neuróbio, de você fazer novos condicionamentos e trabalhar o cérebro e exercitar para que... Minha mãe, por exemplo, adora ficar movimentando os móveis aqui dentro de casa e parece que tem ciência por trás disso, né, Elton? Sim, é um estudo um pouco recente até. Recente que eu digo 10, 15, 20 anos para cá. Porque em comparação com outras coisas, está engatinhando ainda, né? Na verdade, evoluiu muito dos 10 últimos anos. E acreditava-se, pela sabedoria antiga, já nisso, né? Tanto na filosofia, na sabedoria bíblica, dos povos lá os hebreus, o pessoal da Grécia, eles acreditavam muito nisso, na questão da visualização criativa. Só que acreditava-se que atualmente, que era uma balela. Isso aí não adianta nada, não serve para nada. Então, faz diferença, sim. Existe uma comprovação, só que não é uma coisa que eu imaginei, agora já fez uma nova conexão neural. Pronto, estou renovado, estou mudado. Não. Tem um estudo que fala que se você meditar 5 minutos por dia durante 56 dias, se eu não estou enganado,
fazendo uma visualização guiada ou uma meditação específica para algo, aí carregando com carga emocional, né, tendo carga emocional naquele movimento, você sim consegue perceber numa tomografia uma mudança física no cérebro, uma nova conexão, novos caminhos se formando. Então não é uma coisa que eu faço do dia para a noite, é uma construção. Só que o ponto que você falou muito bem sobre a visualização é de que você precisa realmente visualizar o que você quer. Jeremias, olha só, a sabedoria bíblica diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só que normalmente a gente traz à memória aquilo que nos dá desespero. A gente pensa o pior cenário possível e começa a visualizar aquilo dando errado. Nossa, eu vou me travar toda na frente da câmera, eu me vejo pequenininha, a câmera é gigante, parece que a câmera vai me engolir. Quando na verdade a gente pode trazer a memória que nos dá esperança para fortalecer-nos para ir na direção daquilo que a gente quer e não nos afastar. Então, tem um processo neurocientífico de visualização em que você tem um passo a passo, literalmente, né? Você tem etapas que você faz. Não é simplesmente, deixa eu visualizar gravando. Não é isso. Inclusive, eu até que hora a gente vai, só para saber. Abrindo um parênteses. Pela programação normal, a gente vai até 1 hora, né? 21h20, mais ou menos. Tá. Eu pensei, dá pra gente falar aqui um pouco do que eu pensei em trazer pra gente, deixar como atividade para quem está nos assistindo agora e quem vai assistir do replay. A visualização criativa é muito importante. A gente já vê por aí, você consegue, provavelmente você já ensinou isso para eles, você ensina no seu curso, você consegue ver no YouTube muitos assuntos, muitos vídeos sobre isso. Só que eu quero sugerir uma visualização diferente, uma visualização um pouco, eu vou chamar de estratégica, mas é porque é o nome que eu dei. Não necessariamente é esse o nome que você vai encontrar por aí, mas eu considero, eu trazendo com a minha personalidade, eu chamo de visualização estratégica. Por quê? Em vez de eu visualizar eu conquistando o objetivo, eu me visualizo desfrutando da minha conquista. E faço uma visualização em retrospectiva, até o momento presente. Em vez de eu fazer passo a passo, agora eu quero isso, tá, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, pronto, cheguei. Não, eu faço ao contrário. Começo de desfrutar aquilo que eu estou buscando e venho voltando para confirmar o que eu preciso fazer. Isso é uma ferramenta assim, maravilhosa que você pode, inclusive, juntar com a outra. Você pode fazer as duas. Só que tem umas situações, é engraçado isso, que quando a gente faz cognitivamente, somente a visualização em direção à meta, é uma coisa realmente mais pensada, né? Mais racional. Quando você faz da meta para o presente, em muitos momentos, aquilo que você tinha pensado em fazer perde a força. Por quê? Porque você percebe que, caramba, eu pensei em gravar um vídeo por semana. Esse é o meu objetivo até o final do ano. Aí você vê que, quando você faz ao contrário, você vê que tem potência, competência e criatividade para fazer 3 vídeos por semana. Aí você, nossa, eu estou me vendo fazendo 3 vídeos por semana. Sim, por quê? Porque tem uma carga emocional que está livre de julgamentos. Quando a gente começa daqui, a gente parte da condição inicial, que é 0. Então, criatividade do 0, para muitos é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil. Mas imagina você tendo conquistado e você fazer um debriefing, contando o que você fez para chegar lá. E essa é uma estratégia que eu uso, que eu já compartilhei com algumas pessoas. E como é que eu faço? Vamos lá, para a gente já entendendo, que eu vou explicando. Não vai dar tempo de fazer uma vivência aqui, mas eu explico para as pessoas fazerem. O primeiro passo é você estabelecer o seu objetivo. O que você quer? Eu quero gravar vídeos. Legal. Não é isso que você quer. Nós dificilmente queremos aquilo que a gente diz querer. A gente quer o resultado daquilo que a gente diz querer. Eu quero gravar vídeos. Eu não quero gravar vídeos. Eu quero o que gravar vídeos vai me proporcionar. Porque eu quero influenciar pessoas. Eu quero vender o meu produto e resolver um problema de alguém.
Eu quero compartilhar a minha história e inspirar pessoas a sair de um estado A para ir para um estado B. Beleza, esse é o segundo ponto. Só que para ficar mais completo ainda, a primeira coisa, né, para fazer mais didático, o que eu quero? Estabeleci o que eu quero? Anotei? Beleza. O que eu quero com isso? É a segunda pergunta. Eu quero ser comissário. Para quê? Porque eu quero viajar, etc, etc, etc. Beleza. Eu quero gravar vídeos para ajudar as pessoas, para vender um produto, para fazer a minha marca, para me colocar como autoridade. Beleza. E o que isso te proporciona? É o terceiro passo, para fechar esse ciclo do objetivo. Opa, isso me proporciona senso de pertencimento. Eu percebo que eu pertenço à vida quando eu compartilho vida com outras pessoas. Isso me faz sentir realizado. Isso é o que me traz liberdade. Isso é realização de propósito. A gente saiu de gravar vídeos para uma coisa que tem um significado gigantesco. Então, se eu parar para pensar, o que você quer? Você quer gravar vídeos ou quer ser relevante na sua vida, na vida de alguém? Você quer viver liberdade financeira, geográfica, de escolha? Você quer olhar para trás e pensar assim, caramba, realmente eu vivi uma vida relevante, uma vida de intenções, e não simplesmente deixei a vida me levar. Eu assumi o controle do que eu podia controlar e fui lá e fiz. Não quero gravar vídeo, eu quero isso daqui. Exatamente. E isso aqui é o que vai proporcionar. Então, muitas vezes, a gente não consegue trabalhar uma meta porque ela está muito no campo cognitivo. Preciso gravar vídeos. É uma constatação. É apenas uma constatação. Como que isso me move? Quando eu não tenho uma emoção que me direciona, eu posso ter uma emoção que me retrai. Eu tenho, vou gravar vídeos. Qual é a experiência que eu tenho? O nosso cérebro, ele não é só reativo, ele é preditivo. Então, só que ele pega situações do passado e prevê baseado na taxa de amostragem. Se alguma vez eu passei por um perrengue em público, se eu já gravei e deu errado, se eu já gaguejei, se alguém já fez um comentário que me afetou, eu pego um comentário do passado e boto na minha previsão do futuro lá na frente, se eu não tenho um direcionamento forte, uma emoção realmente associada àquele objetivo. E aquilo vai me travando. Aí eu começo a lidar com a ansiedade. Tá bom, deixa eu lidar com a ansiedade aqui, que está me travando com o vídeo. Mas a ansiedade, ela não é a causa. Ela é uma evidência, ela é um sintoma de que algo não está funcionando ali. Pode ser falta de clareza? Pode. Ou pode ser simplesmente falta de associar uma emoção à meta racional, à meta cognitiva, ao objetivo racional da coisa. Às vezes a gente dá uns nomes e os próprios nomes que damos nos paralisam. Não, porque eu fico ansiosa. Não, na verdade você não está ansiosa. Você está excitada. Caraca, meu coração está acelerado, estou suando frio. É o quê? Excitação. Caraca! Mas só que quando você conta a história, é a gravação de vídeo, aí você associa com outra coisa, aí começa a experiência da ansiedade. Tanto que quando você sai da câmera, resolve. Eu vou fazer outra coisa que melhora. Resolve, porque não é apenas um sintoma. Aí você reforça isso com uma história, ou não, que você conta para você mesmo. Então, primeira coisa, o que eu quero? Ok, é isso. Estabelece o objetivo, gravar vídeo, que seja. O que eu quero com isso? Eu quero transformar a vida das pessoas, quero transformar a minha própria vida, que é mais do que justo, pelo amor de Deus. Esse negócio de você cuidar das pessoas e se anular, nem é possível, porque se você se anula, como que você contribui? Não dá. Então, isso serve para tudo, para câmeras e para pessoas. Se você anular sua personalidade, você não contribui, seja num vídeo ou seja cara a cara com alguém. Então, e a terceira coisa, o que isso me proporciona? Eu quero realmente ter liberdade de escolha. Não, eu quero sentir que isso me trouxe realização. Não, eu quero uma evidência, eu quero ter liberdade financeira. Beleza, e está tudo certo. São seus motivos. Aí você se imagina lá na frente, se sentindo realizado, pessoas com a vida transformada, a sua vida transformada, você se sentindo, olhando para trás e caramba, realmente, que história que eu conto para os meus filhos, para os meus netos? Olha, vale a pena investir porque eu fiz isso, olha como é que eu estou hoje, eu me sinto
aqui na vida, eu estou me sentindo hoje aqui realizado na vida, eu vivi com propósito, eu faria tudo de novo, porque olha só, a família que eu fiz, que eu construí, a vida que eu tenho, as posses que eu desfruto, a liberdade que está aqui nas minhas mãos para escolher, para praticar, para desfrutar. Então, quando você começa a visualizar isso, já gera uma emoção maior, provavelmente muito mais positiva do que você imaginar simplesmente diante da câmera gravando um vídeo. Então, começa a anotar. Quando eu estou realizado, o que eu sinto? É uma pergunta que você se faz, que aí já entra a parte, até agora foi a parte cognitiva, porque eu estou dizendo que eu vou sentir isso e aquilo outro. Tá, mas deixa eu experimentar isso. Quando eu conseguir isso aqui que eu quero, como eu vou me sentir? Vou me sentir feliz, vou me sentir mais seguro, vou me sentir eu mesmo. Olha, que legal. Então, você começa a embarcar nisso. Como é você se sentindo você mesmo? Como é você se sentindo feliz? O que você fala? Que tipo de pensamentos você tem? Que tipo de comportamentos você tem? Quando você vê você se sentindo segura, feliz e realizada, quando você está de frente com uma dificuldade, qual é a sua ação? Como você reage a isso? Você se abstém do que você controla ou você para, analisa, eu posso fazer isso, farei. O que eu não posso fazer, Deus faz, entrega para a vida e é isso, segue a vida. É isso aqui que eu faço. Porque é muito, abrindo um parênteses, quando eu começo, o meu estado emocional, ele tem influência direta no meu planejamento futuro. Se eu começo a imaginar o futuro me sentindo mal, hoje, o meu futuro é catastrófico. Eu imagino que nada vai dar certo, que quando eu olhar para trás, todo mundo vai ter me deixado, me abandonado, minha vida vai ser uma lenha só, eu não vou ter nada para contar. Eu só estou esperando a noite para eu dormir e sobreviver mais um dia, e é isso. E se eu estou muito bem, nossa, a semana vai ser incrível, vai ser linda, o mundo fica mais bonito, o futuro fica mais brilhante. Mas tudo depende do nosso estado emocional. Por isso que eu gosto de fazer essa visualização inversa. Porque eu pego a parte cognitiva, o que eu quero com isso, o que isso me proporciona. Ok, agora eu pego a parte emocional. Se eu tiver realizado, tiver construído isso, desfrutando disso, como é que eu vou me sentir? Vou me sentir feliz. Olha só, eu já estou trazendo à tona outras emoções que não estariam presentes se eu tivesse chateado e meio desesperançoso com a vida. Eu vou me sentir feliz. Então, como você é feliz? Imagina agora você, então, não sei quanto tempo, pode ser 1, 2, 5 anos, não sei, o tempo que precisar, o tempo que levar, você realizado, você realizada, se sentindo feliz, se sentindo acolhida, se sentindo segura. Como que é sentir isso? Aí a pessoa vai verbalizar, se você estiver fazendo com você mesmo, com você mesma, você vai perceber, vai experimentar aquilo. Então começa a se imaginar o que eu estou sentindo, o que eu estou falando com as pessoas, o que as pessoas estão falando comigo, diante de uma dificuldade, qual o meu comportamento? Eu reclamo? Eu esbravejo? Eu planejo? Eu mudo o que eu posso mudar? Eu assumo a minha responsa? Não assumo? Abro mão? Como é que é? Eu insisto, eu persisto, eu crio novas estratégias, eu sou flexível, eu sou inflexível. O que eu sou? Como eu sou realizado? Aí você começa a descrever um monte de coisas e como a mente, a parte da imaginação, a mente não identifica se você está imaginando ou se você está vivendo, tanto que num filme a gente sabe que é um filme e a gente se emociona. A gente fica com raiva do vilão, numa notícia fake news a gente se irrita mesmo sabendo que é fake news, porque o cérebro não está diferenciando isso. Essa é a mesma parte que regula. Então, você se imaginando feliz, se imaginando segura, realizada, vivendo aquilo que você tanto busca, tanto sonha, essas emoções elas vão vir à tona. E elas vindo à tona, elas vão trazer a carga emocional positiva junto com elas. Então vai ter sentimentos junto com essas emoções. A gente vai sentir a felicidade e teremos sentimentos sobre o que estamos sentindo. Eu estou sentindo a felicidade no meu corpo. E o que eu sinto junto com a felicidade? Satisfação. Sinto prazer. Eu sinto bem-estar. Eu sinto alegria. Eu sinto um estado de flow. E deixa fluir. Deixa fluir. Ok, 30 segundos, 1 minuto, não sei. É o tempo que você quiser, porque é o seu tempo. Sei que quanto mais forte a emoção e mais vezes, né, e tempo você investir nisso, tempo de qualidade,
maior a possibilidade dessa alteração física acontecer e você ter mais motivação para agir no presente. Então, você fazendo isso, fez todo esse movimento lá na realização, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu estou vendo. Eu estou vendo carros, eu estou vendo a conta bancária cheia, eu estou vendo pessoas ao meu redor, eu estou vendo me vestindo diferente, estou me vendo morando diferente, eu estou casado, eu estou solteiro, eu estou com filhos, estou sem filhos, estou andando na praia, estou andando de jatinho para Dubai. Por que eu estou fazendo? O mais detalhadamente possível, isso vai fazer a emoção vir com mais força ainda. Então, fazendo essa parte, um passo atrás. O que eu estava fazendo exatamente antes de me realizar? De perceber que eu estava realizado, por exemplo. De perceber que aquela era a minha vida. Ah, eu estava recebendo depoimentos de pessoas. Eu olhei para minha conta bancária e vi que eu fui no restaurante e não olhei mais pelo lado direito do cardápio. Eu escolhi pelo lado esquerdo do nome da refeição e não pelo valor. O que mais? Ah, eu percebi que eu tenho roupas sob medida. Eu estou falando coisas aqui que cada um se adequa na sua própria realidade, no que busca. Ah, eu tenho roupas sob medida. Eu já não tenho mais problemas de usar o mesmo sapato todo dia. Eu estou vendo que eu tenho possibilidade de escolher. Eu tenho alguém que cuida da minha casa para mim, enquanto eu estou trabalhando em outras frentes. O que está acontecendo? Tem que ter clareza disso. Você percebe que tudo isso, até agora eu estou eliciando, trazendo à tona emoções positivas. O que eu conquistei e como isso se concretiza na minha vida e no meu corpo, no meu coração. Um passo atrás, eu estou recebendo reconhecimento, pessoas me mandando mensagem, pessoas enviando depoimentos, que a vida delas mudou. Eu estou vendo a minha conta bancária. Em relação a finanças, é importante também ter um valor definido, não simplesmente dinheiro na conta, porque R$ 2 é dinheiro na conta, e eu imagino que ninguém esteja feliz com R$ 2 na conta. Então coloca lá o valor que você imagina, que você acredita que, caramba, quando eu olhei para a minha conta, um valor realista dentro do que você está buscando fazer, só que o realista depende de cada realidade. E da sua criatividade, potência, imaginação e de esforço também. Claro que dentro do que você pode controlar. Então, ó, eu conheço pessoas que fazem o que eu faço e que alcançaram esse nível de vida. Então, se eu tiver um nível semelhante a esse, ou então até aqui, o que eu imagino que seja tanto X de valores, tanto por mês, etc., é o que eu quero de meta financeira. Perfeito. Aí você vai ajustando. Tá, e o que eu estava fazendo antes das pessoas enviarem depoimentos e falarem que a vida delas mudou? Ah, eu estava publicando algo. Um vídeo, talvez, compartilhando a minha mensagem através do meu site, através do meu canal do YouTube, através dos reels no Instagram, através de vídeos de 1 minuto ou mais no Facebook, ou aqui no falido IGTV, que agora é uma coisa só. Vídeos mais longos, vídeos raiz, com bastante conteúdo. Eu estou compartilhando a minha história, compartilhando a minha vida, compartilhando as técnicas que eu aprendi, falando do meu produto, falando das transformações que eu experimentei quando eu vivi o que eu estou falando para você, o que eu estou compartilhando para você. Então você vai trazendo tudo isso. E até agora é tudo ok. Tá tudo só coisas boas. Eu não estou lidando com nenhum tipo de obstáculo. Porque a ideia não é eliminar os obstáculos, porque eles acontecerão. É você ter uma experiência de como seria a vida se você tomasse essas decisões. É diferente. Pode falar. E talvez, em resumo, ser mais autorresponsável, né? O que eu percebo é que é muito mais fácil eu me excusar de fazer o que precisa ser feito e apontar um dedo ali, ó, para uma pessoa, esquecer que outros 3 estão na minha direção e que enquanto eu estiver fazendo o mesmo que não me traz o resultado que eu quero alcançar, as chances são de que eu vou continuar colhendo o mesmo tipo de coisa. Não dá para plantar banana e colher mamão. E as pessoas já entenderam, né? Eu falo que desde 2018 eu digo por aqui, o vídeo é o hit do momento. Gente, quem não gravar vídeo não vai se diferenciar. Porque hoje a gente tem um canal de televisão na nossa mão e só depende da gente escolher qual a programação que vai ter lá. Mas eu prefiro me justificar na minha dificuldade de controlar a minha própria emoção.
esse caminho que você está fazendo é magnífico e tem tudo a ver com o meu processo de autorresponsabilização. Eu estou nesse mundo e qual que é a diferença minha para qualquer outro meu concorrente no mercado que colhe mais resultado que eu? Provavelmente as ações, as condutas e a própria construção de mentalidade, né, Elton? Que é tudo que você está dizendo. Sim. É a minha mentalidade que diz o que eu sou capaz de construir, de ter como colheita daquilo que eu acredito. Sem fé, que eu costumo dizer, outra coisa que ajuda muito, eu sou uma pessoa de fé, é a minha conexão com o divino. Se Deus não quiser, meu amor, não vai adiantar rebolar, porque não vai resolver. Mas se Deus quiser e você fizer o que precisa ser feito com responsabilidade, cuidando das suas emoções, que é algo complicado nesse mundo que a gente está vivendo e lidando com tantos estímulos que às vezes a gente fica tão perdido, sem entender. Até acho que muitas pessoas se perdem porque não conseguem governar, porque não sabem nem o que querem. Não tem clareza nem de qual é esse ponto de onde eu preciso começar. Exatamente. Quando eu não sei o que eu quero, eu não consigo mensurar se eu estou chegando ou não chegando perto disso. Eu não consigo nem validar se o que eu estou fazendo está funcionando, se não está funcionando, porque eu não sei. Eu não sei. Se eu quero, eu moro hoje em Vila Velha. Se eu quero chegar à Vitória, eu tenho alguns caminhos possíveis. O mais rápido é o caminho da terceira ponte. Beleza. Eu demoro 5 minutos, 6 minutos exatamente, para chegar em Vitória. Eu posso ir pela segunda ponte, que eu demoro uns 15. Beleza. Só que se eu não sei que é lá que eu quero chegar, eu vou ficando dando volta no quarteirão, eu vou gastar combustível, eu vou gastar meu tempo, vou gastar energia, vou gastar meus recursos e não vou chegar em lugar nenhum. Então, a responsabilidade. Muitas pessoas não assumem a responsabilidade porque elas têm medo de falhar. Tem gente que fala que tem medo do sucesso. Na verdade, o medo é da responsabilidade. Não sei se eu vou lidar com isso. Então, eu não percebo a minha competência. Então, como que eu vou ir um nível acima se nem nesse nível eu estou dando conta? Então, elas fazem o suficientemente necessário para continuar no mesmo lugar. Só para poder falar assim, mas eu pelo menos... Aí complete a frase do jeito que você achar melhor. Pelo menos eu gravei um vídeo. Talvez, né? Eu vou me... E o pior é o pacto de mediocridade que às vezes a gente faz. Sim. Com o universo de possibilidades, estamos aqui, ó, oferecendo conteúdo gratuito, que se você tiver um pouquinho de... Parou e prestou atenção no que o Elton está dizendo aqui, não tem desculpa para não gravar um vídeo amanhã, vamos dizer assim? Vamos ser real? Já vamos fazer um desafio. Não, e a gente já não sabe o que a gente vai colher até que a gente se permita fazer algo diferente para colher algo diferente. Mas aí eu continuo fazendo o mesmo. Ah, não, eu passo o dia... Olha só, tem uma coisa... observando a vida do outro, né? O vizinho que tem uma grama tão verdinha, mas eu não sei nada do que é o bastidor daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Se a gente não está colhendo o que gostaria, a gente tem que mudar nossas sementes. Obviamente, agora eu falo uma opinião pessoal, completamente pessoal. Ninguém precisa acreditar no que eu estou dizendo. Mas a gente colhe o que a gente planta? Sim. Mas não somente o que a gente planta. A gente acaba colhendo colheitas de pessoas que estão ao nosso redor também. Porque elas estão com sementes caminhando do nosso lado. Então, se eu ando com pessoas que me travam, sementes de insegurança, sementes de nada a ver, você não dá dinheiro, sementes de tá maluco, vai investir em negócio de vídeo, de internet, de YouTube, de Instagram, você tem que arrumar um trabalho de verdade. Se você ficar com pessoas que estão semeando essas sementes ao seu lado, o pomar está sendo construído por todos. Então, pode ser que tenha boas sementes de algumas pessoas, mas a maioria está plantando o quê? É isso que você vai desfrutar. Porque nós somos seres sociais, nós interagimos. As pessoas colhem também das nossas sementes e nós colhemos das sementes das pessoas que permitimos caminhar conosco. Esse é um passo também que as pessoas normalmente não se atentam. Tipo, mas eu não escolho andar com tais pessoas. Beleza, pode não ser uma escolha ativa, mas é que você permite. A pessoa que simplesmente se achega à sua vida e você, quando vê, já está na sua intimidade. E você não fez nada. Você não escolheu, mas permitiu que ela ficasse. É uma escolha passiva. Então precisa acordar para isso. Ao meu redor, essas pessoas estão plantando coisas que eu quero colher? Elas estão caminhando para a mesma direção que eu quero estar? Elas estão tendo a vida que ou estão buscando ter a vida que eu quero desfrutar? Não. Sinto muito, meu amigo.
Tem pessoas que a gente não precisa trazer para nossa intimidade. A gente pode conversar e tomar um cafezinho do portão para fora. Para dentro da minha casa, são pessoas que vão contribuir comigo. Porque o meu ativo mais precioso, quando eu desperdiço ele, adeus, nunca mais eu volto. Nunca mais ele vai retornar. O tempo que eu gastar já era, não vai voltar para mim. Então eu posso remir o tempo. Meu Deus, eu perdi muito tempo andando com gente que não acrescentava, fazendo as coisas do mesmo jeito, sem assumir minha responsabilidade. Posso recuperar o tempo perdido? Não. Mas você pode remir o tempo. Ou seja, você pode fazer com que ele se eleve. Um tempo, a experiência que você vive num momento, ela pode ser tão grandiosa que ela faça você desfrutar em um ano 3 anos da sua vida. Sabe aquelas experiências que a gente tem com pessoas que falam, nossa, a gente se conhece há 2 meses, mas já passamos por tanta coisa que parece que conhecemos há 10 anos. Exatamente. A gente pode fazer isso de forma intencional. Simplesmente não somente olhando para o Cronos, o tempo do relógio. O tempo que a gente conta aqui, mas é a intensidade, o tempo rema, o tempo da revelação, o tempo da abundância, onde o relógio ele não pode medir. Mas é o coração, é a vida, é a experiência, é o ser. Quando você se coloca no tempo de forma intencional, o tempo do relógio, 1 segundo, tem aquela sensação de, nossa, esse momento aqui vai ficar eternizado. Então, esse 1 segundo é eterno, dura para sempre, na sua memória, no seu coração, nos seus sentidos. Então, a gente pode remir o tempo, tornando ele mais abundante, quando vivemos de forma intencional, não simplesmente caindo de paraquedas. Só para terminar aqui a questão dos passos, falta uma coisa só. Sim. Que antes duas coisas ali, verdade, que eu vou falar rapidinho. Antes de eu publicar o vídeo, eu estou editando o vídeo. Então, eu editando, pensando, caramba, isso aqui vai me trazer tais frutos. É por isso que eu estou cortando esse 1 segundo aqui, ó. Porque esse 1 segundo fora vai contribuir para alcançar esse meu objetivo. Tocar pessoas, ter minha liberdade financeira, me sentir realizado. Essa música aqui, essa capa, essa thumbnail, tudo isso que eu estou colocando aqui vai servir, é um tijolinho na construção da vida que eu quero. Tá vendo que até aí eu não comparei-me com ninguém, eu não fiquei citando ninguém, eu estou olhando para mim, coisas que estão completamente nas minhas mãos. Sobre o meu controle, né? Exatamente. Não tem desculpa. Está na sua mão fazer. É uma escolha. Só que antes de editar, esse é o primeiro passo. Chegamos no hoje. Antes de editar o vídeo, eu tenho que gravar. Aí eu estou com o celular na minha frente, talvez virado para mim, já eu vendo espelhado, ou talvez com uma câmera, não importa, mas com o botão de REC pronto para ser apertado. Aí eu tenho que tomar a decisão. Eu não aperto e convivo com uma decisão que vai só me fazer sentir ainda mais impotente, ainda mais incapaz, e que não vai ser útil de maneira nenhuma com a minha vida. Eu abro mão disso, ou eu aperto esse bendito botão, e esse toque significa que eu estou escolhendo viver uma vida de abundância, uma vida de relevância, me sentir realizado e desfrutar tudo que eu quero. Só que esse é o primeiro passo. Então é a minha escolha. Eu escolho não apertar o REC e ficar na miséria da escassez do que poderia ter sido, ou eu escolho viver uma vida relevante, de abundância e cheia de sentido. Talvez não seja uma decisão tão difícil de eu pensar o seguinte: tenho que vencer minha insegurança para apertar o REC. Você prefere viver na dúvida da insegurança ou na certeza da abundância? Porque independente do dinheiro, do valor da conta bancária, o fato de você escolher apertar porque você quis já é uma prática da abundância, que é a liberdade de escolha. Quando você decide, entre aspas, não apertar, você não está assumindo o controle, porque você tem um objetivo. Se o não apertar vai contra o seu objetivo, você não está escolhendo o que você quer, você está abrindo mão. Então, é uma forma diferente de ver, de lidar com toda essa insegurança, de medo, de trauma, porque até esse momento eu não tinha falado nada disso. Então, o botão significa construir uma vida que impacta outras pessoas, que gera vida na minha vida e na vida de quem está ao meu redor, uma vida de boas sementes, uma vida social melhor, uma vida emocional mais sadia, uma vida financeira muito melhor, mais abundante, porque no mínimo vai ser uma nova fonte de renda, no mínimo,
Então eu estou abrindo mão de muitas coisas ao não apertar o REC. Esse é o ponto que nós chegamos aqui. Só que depois de você estar nessa experiência, esse nem vai ser um ponto. Porque se você estiver no seu quarto, se você tirar 5 minutinhos antes de gravar e fizer esse passo a passo, é só assistir a live e anotar tudo e fazer. Gasta aí 5 minutinhos fazendo. Vai gastar uma hora escrevendo, talvez, porque parando, anotando a live. Assistam essa live novamente. Depois você vai gastar 5 minutos vivendo. Ah, é para eu pensar nisso. Ok. Fiz o meu plano, escrevi o que eu quero, o que vai me proporcionar e o que eu quero com aquilo. Ok, escrevi tudo, uma pessoa assim pensa isso, sente aquilo, etc. Tá bom, então deixa eu sentir isso, deixa eu me imaginar. Aí vai fazer essa visualização estratégica. Eu feliz, como eu sou, o que eu sinto, eu seguro o que eu sinto, o que eu falo, como eu reajo com as dificuldades, quem sou eu quando estou realizado e vivendo de propósito. Caramba, vai trazer um monte de coisa boa ao seu coração, o seu corpo vai experimentar isso. Aí você volta um passo. O que eu estou fazendo antes? Estou recebendo mensagem das pessoas, estou olhando a minha conta bancária e estou vendo o número X. Eu estou no restaurante tal e escolhendo pelo nome do prato e não pelo valor do prato. Eu estou fazendo viagens uma vez por ano, 2 vezes por ano, não sei. Estou fazendo isso. As pessoas estão mandando depoimento, eu estou falando isso para as pessoas. E o que eu estou fazendo antes? Antes eu estou postando meu conteúdo, é vídeo, é minhas mensagens, é minha história, é meu produto, e falando, e mostrando, e trazendo ao conhecimento das outras pessoas, compartilhando, mostrando, transbordando, fluindo, e antes disso, eu estou editando isso tudo, porque para eu chegar aqui, eu preciso editar esse negócio aqui, para as pessoas verem meu vídeo, eu preciso editar o vídeo. Então estou editando aqui, porque cada segundinho que eu corto, cada música que eu acrescento, a capa que eu faço, cada otimização que eu faço na plataforma é um passinho, um tijolinho na construção desse negócio aqui que eu estou vivendo, que eu quero viver. E o que eu estou fazendo antes de editar? Eu estou gravando. Opa, vou gravar. Tum, porque é isso que eu quero viver. Então, se você gastar 5 minutos, eu fiz aqui em 30 segundos, mas você pode deixar aí 5 minutinhos. 5 minutinhos. Serão muito bem investidos para uma vida realmente de prosperidade. E eu sempre falo, eu vou repetir aqui, prosperidade, uma dos significados que eu mais gosto vem do latim, que é pro-spes. Traduzindo, é basicamente na direção de algo, spes relacionado à esperança. Então, na direção daquilo que eu espero. Prosperidade. Eu me colocar na direção daquilo que eu espero. Eu quero uma vida abundante no relacionamento. O que eu tenho que fazer? Estudar inteligência emocional, interações humanas, comportamento, que aí eu estou me colocando na direção daquilo que eu quero. Prosperidade. Eu quero uma vida financeira melhor. O que eu preciso fazer? Estudar administração financeira, educação financeira, preciso lidar com as minhas emoções, porque emoção e dinheiro tem tudo a ver, e eu preciso ter fontes de renda. Então, é isso, eu vou fazer isso, ou seja, pró-spes, em prol da esperança, daquilo que eu espero. Eu quero ter uma vida assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso gravar vídeo, fazer as minhas edições, vídeos de 30 segundos, de 15 segundos, de 1 minuto, vídeo de 5 minutos. Eu posso gravar 1 hora inteira contando a minha história, porque para quem precisa de mim, a minha história é útil. Para quem precisa, para quem vai ser impactado da minha vida, as minhas experiências são úteis, as minhas qualidades e os meus defeitos são formas de inspirar, de motivar. Já percebeu que para quem precisa de nós somos úteis em tudo, inclusive nas nossas falhas, porque a gente motiva a pessoa de uma forma útil, que ela não precisa passar por aquilo. Caramba, eu estou vendo o Elton ali, ele deu esse deslize. Já sei que ali eu não preciso errar, a não ser que você queira. Preciso passar pelo erro para aprender. É uma escolha. É uma crença completamente limitante. Mas é isso. Então você começa a ajustar a sua vida em prol daquilo que você espera. Prosperidade. É isso. Eu quero uma vida livre, eu vou construir a minha vida livre, dentro daquilo que está no meu controle, da minha responsabilidade. E se tem algo que está na minha responsabilidade, é tudo aquilo que está na minha pele, que eu decido fazer. Porque as pessoas podem falar o que forem, podem falar que eu sou incapaz, incompetente, podem tentar me humilhar, podem me criticar, podem falar mal de mim, podem fazer o que for. Mas tem uma coisa que elas não podem fazer, que é tocar em quem eu sou, tocar na minha essência. Ninguém pode fazer isso. Viktor Frankl disse que depois de passar por campos de concentração, de perder a família, queimada, tostada, ser estuprado e sofrer coisas que ele disse que ele não conseguiu dizer de tão indignas que eram de serem repassadas para frente. Ele disse o seguinte, uma das maiores virtudes do ser humano é o seguinte, podem me tirar tudo, mas ninguém consegue tirar a virtude de ser
quem eu sou e de fazer as minhas escolhas. É a sua escolha. Aí você está na frente do botão REC, botãozinho vermelho. Você pode escolher a escassez ou você pode escolher a abundância, a prosperidade. Você pode escolher construir a sua própria história ou você pode continuar renunciando à grande possibilidade que existe depois que você vem para cá, para esse lugar, e mostra quem é. Porque não Exatamente. existe ninguém capaz de fazer a mesma coisa que você do seu jeito. Se a gente vai falar de branding, de posicionamento, que é tudo que está aí na moda, todo mundo falando, não vai ter jeito, tem que fazer vídeo, tem que aparecer. Você não tem que ser nada igual a ninguém, que eu costumo dizer isso, Elton. Às vezes a gente fica colocando umas réguas muito altas e a história da comparação só me diminui, só me faz ficar mais encolhida, tentando caber dentro daquilo que não me cabe. Ao passo de que se eu tenho muita clareza de quem eu sou, eu até amo isso, eu sou tudo o que eu quiser. E na frente dessa construção de eu sou, começa a colocar o que realmente você quer. Não precisa ser ainda, né, Elton? Vamos antecipar esse processo. Todo mundo fala de lei da atração, né? Você quer ser milionário? Preenche o cheque, vai lá no banco e preenche o papelzinho e vai depositando. É um pouco disso. Mas nada nessa vida vem de graça. E se tem uma coisa que existe é que Deus é muito justo, ou Deus, ou a energia superior, o nome que você quiser dar para isso. Eu acho que nesse universo, quanto mais a gente se disponibiliza a esse ato generoso de servir, amar e transbordar, que são os verbos que eu acredito que me norteiam enquanto vida, se eu não tivesse nesse processo de servir, amar e transbordar, talvez eu não tivesse me conectado com o Elton, porque a gente se conectou por um conteúdo que eu produzi, que ele foi lá e fez um comentário, porque chamou a atenção dele, e hoje a gente está aqui podendo gerar ainda mais valor na vida de vocês, porque sim, enquanto eu não tiver capacidade de controlar as minhas emoções, de ter clareza de fazer a cocriação, que é isso que eu acredito, não tem limite para o que eu posso conquistar nessa vida. Todos eles estão aqui, ó, na minha mente, no meu condicionamento e na minha dificuldade de lidar com aquilo que eu sinto. Porque é muito mais fácil eu fazer uma projeção positiva da onde eu quero estar e começar a viver isso como se fosse uma realidade para mim. E aí apertar o botão do REC, como o Elton disse. Porque esse passo aqui eu posso fazer tudo por você, te entregar um roteiro pronto que você só vai preencher lá, igual escola, como é que você começa, como é que você termina, entregar uma estratégia perfeita, tem métodos e fórmulas valiosos que fazem você aprender tudo que você precisa e tem especialista na internet ensinando tudo que você precisa. Então, desculpa é algo que não deve pertencer no seu vocabulário quando você realmente quer ser protagonista e tem um propósito nesse mundo. Exatamente. E uma coisa que é muito interessante é que as pessoas que estão assistindo aqui, elas podem escolher gravar um vídeo essa semana e marcar a Maria e me marcar também. Como validação que elas ouviram tudo que a gente compartilhou aqui. Por quê? Agora eu venho falar do que eu queria falar que era interessante. A Maria, ela pode dar todo o direcionamento do mundo, criar inúmeras estratégias, apontar o caminho, mas quem vai caminhar sou eu. Ela vai te direcionar, mas quem vai andar é você. Eu posso te ensinar sobre inteligência emocional, eu posso te treinar, mas quem vai praticar é você. A gente não vive a sua própria vida, a gente te direciona, a gente te inspira, a gente te influencia, mas quem toma a decisão de fazer ou não é você. De gravar ou não é você. De ver uma vida na miséria ou não é você. E miséria não tem nada a ver somente com dinheiro, não estou falando disso. Tem muita gente que é miserável e tem dinheiro. E muita gente que é próspera e vive com o suficiente. Às vezes nem tem dinheiro, planta a própria comida. E é isso. Não tem a ver com isso. Mas a gente está dando um direcionamento que realmente que é muito precioso. Que se a gente for analisar, a maior parte das pessoas que comentam sobre esses assuntos é muito mais de uma forma motivacional do que de inspiração para a ação. A gente aqui passou a maior parte do tempo direcionando formas de você entrar em ação e quebrar essas correntes. E quando você começa a dar desculpa, você está fortalecendo a corrente.
Então, nas desculpas, você fortalece suas próprias prisões. Se você diz ter uma vida livre e começa a justificar a sua falta de ação, você realmente quer uma vida livre? Tem que começar a ver, porque talvez você esteja se enganando ou justificando para se manter prisioneiro. Mas não é o caso aqui, porque aqui nós já somos livres e escolhemos viver a liberdade. Adultos. Somos adultos vivendo no mundo dos adultos. Não dá Exatamente. para ser criança, não dá para fazer birra, a não ser que você queira continuar vivendo na mesma realidade que você está hoje. Aí Você pode escolher. que a gente falou, né? Nem precisa assistir essa live de novo, Tá. nem precisa se querer fazer esse desafio. E aí, para além desse desafio, se tiver difícil por aí, você teve uma ideia e você não sabe como é que você constrói, pode me chamar no direct. Porque se você aprendeu isso que o Elton te ensinou, e aí tá te faltando algo que é técnico, eu estou disponível para você essa semana para te ajudar nessa questão técnica. E, gente, pensa só, você tem história única. Eu gosto de dizer, Elton, que tem algo em mim que é incopiável. O meu DNA. Aquilo que eu vivi, que só eu vivi. Tem gente que pode fazer o mesmo tipo de capacitação que eu. Tá cheio de jornalista aí também, começando a dar curso sobre comunicação efetiva por aqui. Alguns até ex-colegas meus da época da TV que também estão se experimentando por aqui. O que eu acho que você precisa, primeiro de tudo, para nortear qualquer tipo de conduta, se é inteligência emocional, busque um profissional que serve de exemplo e cuidado na escolha do profissional, porque se ele não vivencia aquilo que ele está pregando, se o discurso não tem congruência com aquilo que ele pratica, fica complicado. Porque um bom mentor, um bom líder que vai te inspirar, e não estou falando da questão de passar o cartão e vir para o meu grupo de mentoria, não. Eu estou te dizendo de absorver conteúdos gratuitos, que assim como eu, o Elton está de forma generosa se doando, porque eu já conheço a rede dele e sei. Então, tem tudo o que você precisa por aí. Agora, tem algo que realmente fica além da nossa alçada, né, Elton? A gente tem um limite até onde a gente vai. Tá aqui todas as ferramentas, tudo que você precisa. Mas se você não tiver disposto a investir a sua energia numa construção de uma nova realidade, realmente fica difícil mudar qualquer coisa. Se tiver pergunta, eu não sei como é que está seu tempo, Elton, mas o Instagram está sendo gentil aqui com a gente, ainda não encerrou essa live. Eu vou dar uma puxada nos comentários aqui para ver se tem alguma pergunta. E se você ficou chacoalhando aí e quer perguntar alguma coisa para o Elton, ainda dá tempo, escreve aí para gente. Eu recomendo que, se o seu problema é não saber direito como lidar com as suas emoções, porque não é só parte técnica, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de autotransformação e a gente falou sobre como você pode programar a sua mente para te dar aquilo que realmente você precisa. Siga o Elton, se você é da minha audiência, Elton Messias Oficial, que eu tenho certeza que você vai me agradecer por esse convite que eu te fiz nessa noite de hoje, tá bom? Deixa eu ver, ó, a Rosinês está perguntando. Tem uma live marcada para quarta, mesmo me sentindo preparada para fazer a live, ainda sinto um frio na barriga. O que eu estou sentindo é ansiedade, pode ser até emoção. Deixa eu contar uma coisa para vocês. De vez em quando eu divido isso por aqui. Até hoje, quando eu tenho um convidado numa live, por exemplo, ou quando eu estou lá na presença de vocês no olho, eu também sinto frio na barriga. E sabe o que isso significa para mim? Que eu estou lidando com emoção, que é algo positivo, que eu condiciono para que isso me impulsione. Aí eu estou falando da minha experiência de vida. E se eu não tivesse esse frio na barriga, significava que eu estava fazendo algo que eu não tinha tanto tesão por fazer, desculpando a palavra, mas quando a gente tem tesão por algo, a gente se emociona também, e essa emoção pode ser positiva, não pode, Elton? Claro que pode. Se você está sentindo... Qual é o nome dela? Desculpa. É Rosinês. É porque é loja Gabi, mas o nome dela é Rosinês. Rosinei, se você está sentindo, é sinal que você está viva. E pode ser ansiedade? Pode ser ansiedade, mas qual o problema? O problema seria se a ansiedade te travasse. Todos nós sentimos. Porque a ansiedade, ela também pode ser traduzida é um nível da ansiedade a expectativa. De repente, você não está associando expectativa com o que você está sentindo porque você aprendeu que é ansiedade. Mas fisiologicamente são muito parecidas. Imagina só, o que você sentiria se você tivesse a oportunidade de compartilhar aquilo que você é, a sua história, de compartilhar coisas que você aprendeu com pessoas
estarão lá para te assistir, para interagir com você, para terem suas vidas mudadas através da sua experiência. Você ia ficar sentindo igual uma tábua, igual uma porta? Não, caramba, eu vou ficar animado. Meu coração, só de pensar, meu coração já vibra aqui mais forte. Por quê? Porque é uma expectativa, é uma ansiedade positiva. A ansiedade não necessariamente é negativa. A ansiedade mostra que você tem expectativa de algo. Se você imagina que aquilo vai ser uma tragédia, aí é uma ansiedade negativa. Mas se você tem uma ansiedade de caramba, eu quero chegar logo no dia, compartilhar, colocar para fora isso, eu quero transbordar. Isso é uma ansiedade positiva. Eu até chamaria de expectativas em vez de ansiedade, talvez para o seu cérebro entender que existe uma diferença. Porque no corpo talvez seja a mesma coisa. Respiração, coração acelerado, mão suado. Mas e a experiência que você está vivendo é o quê? É de expectativa de compartilhar a vida. E não de ansiedade porque algo ruim vai acontecer. Então essa é uma maneira prática de ressignificar um sentimento. Olha só, a Gislaine está dando depoimento, ela é da minha última turma, que a gente encerrou a mentoria na semana passada. E aí ela está dando depoimento, porque ela tinha terminado a mentoria e aí tinha feito só um stories e estava prometendo e não tinha cumprido com ela mesma, porque ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. O compromisso é meu comigo e com as pessoas que podem se servir da grande generosidade que eu tenho quando eu transbordo por aqui. Ela está contando. Fiquei feliz em gravar o vídeo da história do direito previdenciário. E estava travada e eu fui lá ver, ela gravou um vídeo de 7 minutos, Elton, e estava difícil para ela. Imagina se fosse fácil. Não é? Tá escondendo o tesouro, Gislaine. Coloque esse tesouro para fora, transborda isso daí. Por favor, né, Elton? Você tem mais alguma coisa que está guardada aí, valiosa, que você acha? Eu até quando fui entrevistar o Ziraldo, né, e eu fui fazer essa pergunta do final de uma entrevista com ele, disse, Ziraldo, o que você tem para dizer para as pessoas? E ele falava assim para mim, o que você quer deixar, né, de registro? Ele falou, aí eu vi uma boa repórter de alto gabarito que me pediu para falar uma mensagem final, sem falar a palavra mensagem, sem usar a palavra final. Mas eu acho que é mais no sentido de, você tocou no ponto da motivação, e eu gosto de dizer que às vezes a gente acha que precisa ter força de vontade para fazer as coisas, e força de vontade é igual o fogo na palha, né? Ela vem e destrói. E a motivação, se esse motivo para a ação não é algo que está muito assolado, algo que faz parte da construção da sua ancestralidade, da sua história de vida, do seu propósito, do seu desejo de deixar um legado, ela também não é suficientemente forte para te ajudar a fazer o que precisa ser feito. Mas eu queria te ouvir agora. Bom, eu já falo para você o seguinte: não se iluda com os primeiros resultados que você tiver, com as primeiras vezes que você gravar o vídeo e der tudo certo, e nem desanime com as primeiras tentativas que você não for tão bem. Por quê? Porque nós vivemos a vida em estações para sermos livres de uma condição eterna. Aquilo que você não sabe fazer hoje, talvez é porque você ainda não tenha aprendido algo sobre aquilo ou não tenha entendido algo. Agora é o momento de você pegar tudo que foi dito e colocar em prática na sua vida. Porque a vida, uma das evidências da vida é o movimento, é o crescimento. Quando você não estiver percebendo motivação natural, acordei super motivada, você se pergunte, como que ficar na cama pode contribuir para o meu crescimento? Como que ficar sem fazer nada, ou não apertar esse botão, não escolher não gravar, vai contribuir com a vida que eu quero viver? Isso é uma forma prática de você assumir a responsabilidade. Porque quando você tem consciência daquilo que você está abrindo mão, a sua decisão fica muito maior. Não é simplesmente 5 minutinhos, é um dia mais distante da vida que eu quero. É um ano mais distante, não sei. Depende do que você vai fazer e do impacto. Quando eu olho para uma ação, vou falar para você. Quando você olhar para uma ação, talvez você não saiba a grandiosidade dela. Por quê? Porque você está olhando uma semente. Quando você planta a semente, ela abre, ela nasce uma flor, uma planta, até uma árvore. E ela gera novos frutos. Dentro desses frutos, existem outras sementes, que elas também podem ser plantadas.
A partir dessas novas sementes, vai nascer uma nova planta, uma nova flor, uma nova árvore, que vai gerar novos frutos, que terão novas sementes. E essas sementes também poderão ser plantadas. Só que todo esse pomar de colheitas, de boas coisas, de boas ações, começa com uma semente. Então não despreze os pequenos começos, porque você não está vendo a semente, a floresta, o pomar nas suas mãos. Você está vendo o início. Então, 5 minutinhos para não vou gravar hoje, não vou fazer hoje, não tem que fazer. Esse pequeno começo, quando você abre mão dessa semente, você está abrindo mão dessa floresta inteira de colheita e de construção da sua vida. Então, não despreze esses pequenos começos. Nem se iluda com resultados iniciais, ou seja, continue fazendo constantemente. E nem se desanime por conta de um errinho ou outro inicialmente. É apenas uma semente que, se ela for ignorada, vai morrer. Mas se ela for plantada, cultivada, tratada, ela vai gerar novas árvores, novos frutos, novas sementes, e a gente não consegue mensurar, não consegue, de fato, não consegue, é impossível mensurar onde essa ação vai te levar, onde essa ação vai chegar. E talvez ela mude vida de pessoas que você nunca vai ouvir. Talvez você mude histórias que você nunca vai conhecer. Talvez você faça diferença de pessoas que você nem sabe que elas existem. Mas através da semente da sua vida, de uma ação, de um vídeo que você gravou, de uma palavra que você disse, de uma frase que compartilhou, de uma história que você tornou pública, você fez a diferença na vida de uma pessoa que é uma semente, que contou para a família que já é um pomar, que contou para outras pessoas que são novas sementes, que são novos pomares, e assim exponencialmente vai crescendo. Só que você só vai conseguir fazer isso se você fizer o que precisa fazer hoje. Não amanhã, não o que deveria ter feito ontem. É o que precisa fazer hoje. O hoje é um presente e não tem esse nome à toa. Viva! Tirou a palavra da minha boca, que eu ia dizer isso. O futuro está aí distante, eu posso até tentar imaginar, cocriar, mas a única coisa que eu tenho sobre o meu domínio é o dia de hoje, que tem um nome tão lindo, né? Não é à toa que chama presente. Passado ficou para trás, que ele sirva para você para evoluir e tentar buscar um ajuste. Até porque se eu não coloco o meu carro para andar, eu não posso descobrir que engrenagem que precisa ser ajustada. Então, enquanto você não aperta esse botão vermelho aí desse REC para fazer o que precisa ser feito, tudo que você estiver criando na sua mente é uma criação. E aí a gente pode criar por bem ou a gente pode criar por mal. É sua escolha. E podemos aprender pelo amor, pela dor. Você pode escolher. Dá para aprender pelo amor? Sim. E a gente só pode vir a ser. Eu gosto muito assim. Eu preciso servir para que eu possa vir a ser um ser humano melhor. Cada vez que eu sirvo alguém com uma palavra, com uma mensagem, com uma atitude, com um gesto e com um vídeo, já que a gente está tocando nessa temática, eu estou fazendo bem para o mundo e o mundo é generoso e vai me retribuir. Só com constância e persistência você vai conseguir chegar no nível de excelência. E perfeição não existe, pode até ser uma busca. E vá na repetição até que você defina qual que é o nível que te agrada e que te deixa mais satisfeito. Mas como o Elton disse, se você não começar a cuidar desse presente hoje, vai ficar difícil construir qualquer coisa diferente. Gratidão, Elton. Acho que a gente podia ficar aqui horas e horas falando. Vamos programar uma outra temática, uma outra live. Eu acho que a gente tem muito que somar nessa vontade, que eu acho que a gente tem propósitos parecidos, né? De ajudar as pessoas a viverem seus propósitos e a serem luz, brilhar por aqui, para poder, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, por aquilo que você conquistasse, ser exemplo de que as pessoas também podem. Planta a semente, nutre, água, conversa com ela, mas não pisa não, porque às vezes a gente faz um negócio e cria uma expectativa tão alta, a realidade não alcança, aí você fala, eu fiz como o Elton, né? Foi o primeiro, vou desistir, não deu certo, ninguém comentou, eu só recebi foi crítica, ou eu não recebi foi nada. Porque às vezes você tocou a vida de alguém, gerou uma transformação, mas esse alguém nem te disse. Então faça o que precisa ser feito, porque o mundo precisa da sua voz, que é única. É. E a semente que não é plantada, ela não vai germinar. É preciso fazer. Tem que fazer, tem que fazer. E só nós podemos fazer isso, né? A gente pode até te entregar algumas sementes. Você escolhe se você vai plantar ou não.
Se vai aguar depois também, né? Pega a semente aqui, algo muito valioso e deixa lá encostado. É bíblico, né? Tem vários dons e talentos. Você escolhe o que você vai fazer. Se vai multiplicar, se vai prosperar Vai ou se vai enterrar. enterrar. Enquanto você não aperta o REC, você está enterrando o seu talento.